Hoje estou aqui para falar um pouquinho sobre o sagrado feminino em relação aos cones terapêuticos, essa experiência super interessante que foi conduzida também, idealizada por mim, assim como outras tantas do curso. E trouxe aqui para vocês hoje a minha amiga, né, que também é Cristiane, né, a sintonia aqui é grande. E ela, mais do que ninguém, sabe muito sobre o sagrado feminino e com certeza irá conduzir aí muito bem essa parte mais teórica das explicações aí do que vem a ser o conceito, um pouco dos arquétipos, sobre as rodas, sobre o sagrado mesmo, né, a questão do centro uterino, tá? E nós estamos de máscara, né? Obviamente, porque ainda estamos em pandemia, estamos mantendo aí também o protocolo de segurança à pandemia de Covid-19. Então, com vocês, Cristiane Zambon. Fique à vontade, Cris, seja muito bem-vinda. Obrigada. Imagina, gratidão, é um prazer. Pelo convite. E foi muito interessante isso, porque dentro do Sagrado Feminino eu nunca vi ninguém tratando com os cones. Mas, de acordo com o que ela me explicou do conceito dos cones, o porquê trabalhar com os cones, eu achei que tem tudo a ver. Aliás, a gente estava até conversando sobre isso, de trabalhar num círculo, né? Para que as mulheres, durante o círculo, também possam se cuidar com os cones. Vai ser bem bacana isso. Eu vou tentar expressar um pouco o que é o Sagrado Feminino e o que ele representa para mim, tá? O Sagrado Feminino é o processo, seria a parte energética, tá? Relacionado com as características femininas. Todos nós temos sagrado masculino e sagrado feminino. E o que direciona isso? Bom, o sagrado feminino seriam as potências femininas ligadas à nutrição, o gerar, né? O gerar ideias, gerar um filho, o nutrir com ideias, nutrir com o aleitamento materno mesmo, com o corpo da mulher. Enfim, são características que a mulher nasce com e tem que trabalhar durante a vida. O que acontece que, diferente do que iniciou a nossa história do mundo, que nós vivíamos num sistema matriarcal, então a mulher ela já era sagrada, ela era colocada no alto, né? Nós tínhamos uma deusa que era cultuada na época, e então tanto mulheres quanto homens sabiam que a mulher era sagrada, tanto pelo culto à deusa como pelas características que a mulher tinha. Como que uma mulher podia gerar outro filho e não morrer? Como ela podia sangrar, né, nos períodos menstruais e não morrer? Então, para o homem, na época, a mulher era sagrada e ela se reconhecia como tal. Isso faz dela muito poderosa, né? E hoje a gente sabe que não são só características físicas, são características psicológicas. As mulheres vêm com essa capacidade, que diferente do homem, que é muito mais ativo, ele é muito mais à força, do que a mulher que é mais sentimental, que lida com os seus pensamentos de uma forma completamente diferente, não é racional, e sim muito mais sentimental. Então, todas essas características ao decorrer da história fizeram a mulher ser fragilizada, porque como assim? Como que ela pode ser tão poderosa? Ela é poderosa, mas o sistema patriarcal trouxe um outro conceito, né? A partir do momento que nós casamos, se nós nos tornamos propriedade do homem, nós não poderíamos mais usar todo esse poder, né? Como que a mulher ela nasce já intuindo? Como que a mulher conversa com o seu filho através da intuição? O homem não conhece isso. Ele não entende, então é muito poderoso. Então vamos suprimir isso para que a mulher não perceba o poder que ela tem. Então o que é o sagrado feminino?
aliás, o movimento do sagrado feminino é um retrocesso, é um buscar de novo, né, nas mulheres todos esses poderes que são inatos. Então, a nutrição de ideias, nutrição de um filho, o acolhimento, que é muito mais relacionado às mulheres. A mulher, ela acolhe tanto o seu filho, como ela acolhe seu marido, como ela acolhe um amigo. Né? Sim, esse acolhimento. A mulher é muito criativa. Isso a gente brinca, falou pra Cris que nós somos polvos, porque Sim. as mulheres, elas têm uma capacidade de abraçar tudo, de, né? de lidar tudo. com muitas coisas ao mesmo tempo. Sim. O homem fica chocado, ele fala, como é que você consegue? Porque... E não esquecemos das coisas, hein? Quando a gente tá esquecendo é porque a sintonia não tá boa. Porque a gente não esquece. Então, assim, são capacidades que trazem o poder, o empoderamento feminino. Então, para o homem, é claro, no decorrer da história, a ideia era, vamos destruir essa ideia que a mulher tem esse poder, porque senão ela vai comandar o todo, né? Então a mulher primeiro casou, depois esse homem falava, não, você não pode se relacionar com mais ninguém, mas ele poderia. Então você percebe que houve uma introspecção dessa mulher. Ela não mais se reconhecia como poderosa, porque ela não podia mais ser. E no decorrer da história, as mulheres não só se reconheciam como poderosas, como elas não podiam ser poderosas. Porque a gente sabe que elas eram queimadas, né? E antes era, né? Sim. Das deusas. Olha como que é o paradigma, né, Sim. Cris? Lá na antiguidade, lá as deusas tinham esse poder, né? Tinham essa versatilidade de mostrar realmente o que era a alma feminina, né? E eram valorizadas pelo tal, né? E depois, em outra era, que agora, né, não cabe a gente colocar o histórico todo, porque é muita coisa, né? Mas depois veio toda essa parte mais patriarcal, onde coloca a mulher como uma submissa, sim. né? E aí depois agora isso gira e traz aí novamente a alma lá do passado, né? De todas, das deusas principalmente, né? Com a mulher atual. Então quando a gente fala mulher moderna, é a mulher de hoje, é a mulher que é o povo, né? A mulher, como a Cris falou, que abraça muita coisa, traz muita coisa. E isso conota o empoderamento, né? Porque o empoderamento, na verdade, é isso, né? Não é só assim, eu sou mulher, vou levantar a bandeirinha da mulher, subir no banquinho, eu sou mulher, rasgar sutiã. Não, não é isso, né? Não, aliás, o empoderamento está dentro de cada mulher. A mulher pode ser recatada, a mulher pode ser até submissa, muitas ainda são. Né? E submissa não no sentido de violência, mas por ter uma criação mais submissa, não aceitar mais, não só de um marido, mas de um patrão, de um filho, da figura masculina, né? Aceitar um pouco mais essa situação, porque isso já vem do seu sistêmico, né? Que a gente daqui a pouco vai entrar um pouquinho na ancestralidade, então dá para entender um pouquinho mais sobre isso. Então ela traz isso. Então, mesmo ela sendo desta maneira, desta forma, ela tem sim a sua alma feminina, o seu sagrado feminino dentro de si e o seu empoderamento. E às vezes o empoderamento dessa mulher não é aquela que vai mostrar para todo mundo que é empoderada, mas é a sua visão conforme uma situação, a sua ação diante de uma situação. Às vezes o calar dessa mulher está sendo também uma forma de se empoderar diante da situação, para que depois ela possa ressignificar isso e colocar para fora. Sim. Né? A gente, sentido, né? O nosso trabalho, né? O que eu visualizo é assim, o movimento do sagrado feminino, que tem pouco a ver com o feminismo, tá? Sim. O movimento feminista, isso é uma coisa, o sagrado feminino é completamente diferente. O sagrado feminino tem a ver com o empoderamento da mulher como um ser sagrado, né? E em nenhum momento se é falado que somos mais do que o homem. Não, só queremos ter a capacidade, a consciência do que nos cabe, né, no empoderamento feminino. Mesmo porque esse sagrado feminino existe dentro dos homens. Sim. E se eles não respeitam, eles não têm esse olhar para o sagrado feminino, eles não conseguem respeitar a mãe, a irmã e as suas ancestrais, né, a sua esposa, as suas filhas. Se ele não reconhece o sagrado feminino dentro dele, ele não consegue
olhar para essa mulher como sendo sagrada, essa parceira, essa esposa, essa irmã. Então, assim... Até mesmo os filhos vindo de um sagrado, né? Sim. Que da contemplação aí, da parte dele, com a parte da mulher, traz aí a configuração do ser que é nutrido por quem? Pela mulher. Sim. Né? A gente trabalha... Isso não significa que o filho seja mais da mulher do que do homem, né? 50% ao equilíbrio. Mas o gerar, né? Por isso que a gente fala que a mãe é o abraço, a mãe é a emoção, é a ideia, a criatividade. O pai é a razão, o pai é o trabalho, o pai é aquela situação mais racional e a mãe mais emocional. Sim. Né? Isso que a Cris explicou é bem isso. Ela explicou o sagrado masculino e ela explicou o sagrado feminino. É porque eu ia falar, né? existe o sagrado masculino também, que muitas pessoas não sabem. E né? todos nós temos, né? A mulher tem o sagrado feminino e o sagrado masculino. E o homem né? também tem o sagrado feminino. E o homem também, que é o yin e yang, né? O quente, o frio, são as duas polaridades. Todos nós temos as duas polaridades, né? E o interessante, então, é que deixar bem marcado isso. Você precisa trabalhar com as duas potências, do sagrado feminino e do sagrado masculino. É claro que hoje você vai perceber o porquê trabalhar o sagrado feminino. Sim. Né? Tá muito relacionado. O sagrado feminino, ele, por toda essa deturpação que ele sofreu, as mulheres gravaram isso nelas. Toda a história, não só delas, mas das ancestrais, como o seu relacionamento, por exemplo, eu com meu pai, com meus irmãos, com meu marido, com os meus filhos, isso eu falando com o meu relacionamento com o sagrado masculino. Quanto a minha relação com a minha mãe, com a minha avó, com as minhas amigas. Essas duas potências, elas se relacionam, elas se reequilibram, elas se equilibram. E elas estão todas guardadas num centro energético que fica sobre o útero. Tá? O homem não tem isso? Tem. Fica sobre o chakra sexual do homem. Mas cabe à mulher, muito mais do que o homem, trabalhar com essas energias. Então, o que a gente descobriu? Que a mulher tem um chakra, não é bem um chakra, mas é um centro energético uterino, onde ela guarda todas essas memórias. Imagina você, não só de agora, como o que as ancestrais trouxeram. Né? A gente, quando nós somos gerados, nós estamos dentro da barriga da nossa avó, ou seja, estamos dentro do ovário da nossa mãe, no momento que ela está sendo gerada. À medida que ela, né? Na hora que ela ali teve a divisão e já se sabe que é uma mulher e começa a se produzir os óvulos durante a gestação, né? Então a minha mãe, enquanto estava sendo gerada, já produzia óvulos e um desses óvulos era eu. Eu guardei todas as memórias desde este momento que o óvulo foi gerado dentro da barriga da minha avó. Então é complexo demais. O que a minha avó viveu está gravado em mim. E isso vai muito de frente ao que a constelação traz quando a gente fala vamos resgatar aí a ancestralidade, porque tem às vezes situações dentro do campo que são intrauterinas, né? Justamente por isso, né? Então, como a Cris falou, é um centro energético, não chega a ser exatamente um chakra. As pessoas às vezes confundem com um chakra esplênico, ou até mesmo com o básico, raiz. É como se ele estivesse entre os dois ali. E, logicamente, quando a gente faz uma limpeza energética, um equilíbrio de chakras, ele automaticamente está sendo limpo também, né? Equilibrado, harmonizado. Dentro do sagrado feminino com os cones, é justamente aquele centro ali, que está mais ali, né, oculto, vamos dizer assim, que será trabalhado. Então, o útero já é, por si só, dentro dessa filosofia, o nosso centro energético, né? E aí, onde a Cris colocou que ficam ali, é como se fossem os nossos registros, né, acásticos, também conotados dentro desse órgão, né? O órgão, quando eu falo órgão, independente se ele existe ou não, né, Cris? A energia, né? Porque tem muitas mulheres que já removeram por algum motivo de saúde os ovários, as trompas, o útero, não tem mais ali fisicamente, mas energeticamente ele existe.
né? Esses órgãos existem, igual os meridianos de acupuntura, nós não vemos, mas eles existem. Igual os chakras, nós não vemos, mas eles existem, os nossos campos áuricos, a energia sutil existe, né? Sim. Até mesmo a mulher que entrou em menopausa, Sim, ela não está mais perfeito. ativa, mas o órgão tá, A energia centro tá ali, energético tá ali. E aí a sacada de você trabalhar com o cone, né? Porque Sim. você imagina uma mulher, ela não tem consciência disso. Uma grande maioria das mulheres nem sabem que tem esse reservatório Sim. de emoções. E o fogo aqui, vai transmutar, né? É o fogo que Sim. vai trazer toda essa transmutação, Sim. a energia do fogo. Você trabalhando com esse cone, você vai trazer até quase todos os elementos para trabalhar ali essa energia que está estagnada muitas vezes. Está parada ou está exacerbada. Sim. A gente sabe que as mulheres que têm problemas, e grande parte das mulheres tem algum problema no trato geniturinário, né? Principalmente no trato genital, está relacionado a memórias, a sentimentos mal cuidados, a traumas, a bloqueios, e que quando trabalhados, cistos ovarianos saem, desaparecem, Sim. né? Até Processos, mamários, né? mulheres, de mama também. sim, mulheres que não conseguem manter o embrião ali e abortam, mulheres que não conseguem engravidar, não têm libido, né? E pra gente, mulher, né, pra você que é mulher e pra você que é Sim. homem, que quer compreender um pouco mais a vida, né, esse mundo das mulheres, nós somos 4 mulheres. Assim, o que acontece, né? Começou a se observar, primeiro, também um pouco sobre a história do sagrado feminino. As mulheres, elas não, viviam na natureza. Então, o nosso corpo, na verdade, ele acompanha a natureza. Né? Aí você começa a tomar remédios, você começa a ter um estilo de vida completamente fora desse ciclo energético que é o planeta. E aí a gente começa a ter problemas e não sabe por quê. Porque a mulher, no caso da mulher, ela sempre acompanhou as fases da lua. Então, milhares de anos atrás, quando umas sangravam todas. Normalmente era na época da lua. Né? Elas respondiam na lua nova. Entrava a lua nova e todas menstruavam. E nesse período, elas, como pro homem aquilo era tão sagrado, aquilo era tão extraordinário, elas se recolhiam todas. Todo mundo já deve ter ouvido falar nas tendas vermelhas. E nesse momento, era ali um momento de conhecimento, onde as ancestrais estavam, né, as anciãs, desculpa. Talvez o único momento ali, né, que as mulheres tinham direito de falar de assuntos que na época poderiam ser tabus, sim, né? Sim. E assim, veio como muito sagrado e depois durante muitos milhares de anos ainda se perdurou as tendas, porque os homens não queriam ver essa mulher que estava sangrando, né? Então, elas entravam na tenda, então nesse segundo momento, onde mesmo que elas não eram muito respeitadas, mas naquele momento elas conseguiam ficar ali e aprendiam com as anciãs, eram cuidadas pelas mães, né? E até mesmo aquela que estava tendo a primeira menstruação, que é a menarca, ela era acolhida. Uhum. Então, era um momento onde as mulheres trocavam conhecimento, eram cuidadas e se permitiam ser sagradas, tá? E aí, como que a gente vê isso no sagrado feminino? Nós vemos que, na verdade, a cada mês nós absorvemos semanalmente um tipo de energia, que a gente denomina como arquétipo. Então, a cada semana, eu me torno uma mulher. Parece maluco, mas não é, né? Você, a cada semana, está de um jeito. Então, quando a lua vai crescendo, normalmente as mulheres são chamadas a se tornarem a donzela. Quem é a donzela? É aquela mulher que tem a energia, que ela faz aqueles projetos. Você quer arrumar sua casa naquela semana, parece que o negócio anda de uma forma incrível. Dá um up, assim, você está disposta a conhecer pessoas, você quer namorar, você está tão disposta. E quando você está bem sincronizada com a lua, você, na lua crescente, se sente essa donzela. Quando chega a lua cheia, você está cheia. Você tá cheia de carinho, você tá cheia de oportunidades, você tá carinhosa, você tá envolvente. Oportunidade de gestar, sim, né? Você está aberta a receber. Uhum. Então, o seu óvulo é expelido
tá lá no útero, esperando no relacionamento. O corpo espelha essa energia da lua cheia, né? Isso seria um clássico, né, Cris? Se fosse Sim, levar em consideração as se duas. nós fôssemos Mas- mulheres conectadas com a Isso, natureza. mas como tá? somos Isso é mulheres normal. modernas, né? Cada uma tem uma Sim. perspectiva hoje, tudo influencia, né? Alimentação, modo de vida, então nem sempre o ciclo vai estar certinho, né? Então, às vezes, a mulher pode estar menstruada na lua nova e Sim. não na lua cheia, né? Sim. Esperando ali por encher o seu ventre com ser ou esvaziar para que o outro arquétipo chegue, Sim, né? sim. Então, assim, é de uma forma clássica, Sim, mas sim. é muito É interessante, só para vocês né? entenderem o que Sim, seria, sim, né? sim. Quando você não foi fecundada, quando a mulher não é fecundada, existe uma frustração. Isso A mulher inconsciente, ela, né? inconsciente, Porque tem muita o mulher corpo que não quer nem ter filho. Não, então, mas e tá tudo certo, tá né? tudo certo. Mas inconsciente. É em inconsciente, tese. porque todo mês o corpo se organiza Sim. para Físico, querer né? ser o Biológico. óvulo ser fecundado. Todo mês. É essa a intenção da menstruação, do período menstrual. Quando você não é fecundada, mesmo que você não queira, existe essa frustração. Você fica injuriada, você fica desanimada. Ora você tá com raiva, ora você tá chateada. Ora você fala, nossa, é agora que eu vou fazer, porque a raiva vem e você tá poderosa para executar projetos também, pequenos. Você não vai ter muita paciência, mas você tá muito criativa. E aí vem o terceiro arquétipo, que é o arquétipo da feiticeira. Você está feiticeira, você está sensual. É como se você tivesse oscilando. Ora, parece a pessoa que tem O bipolar? toque. É toque não, bipolar. O bipolar. Ora tá animadíssima, Hora você ora tá tá... amorosa, outra você tá raivosa. Outra hora você tá desanimada. Hora você quer matar um, hora Aí você quer agarrar um. É aí que entra, né, Cris? A famosa TPM. TPM. Que sim. lá nos tempos remotos não se sabia. Sim. Então eles colocavam, é a feiticeira que tá atacada. Sim, exatamente. A gente tá nesse período de TPM. Muitas mulheres têm TPM. E passando essa semana, vem a calmaria. Você não fecundou, você já passou pelo estresse todo e tem que aceitar. E aí vem a anciã e te convida a se acalmar, a olhar para dentro, né? Olhar para o que você fez durante todo esse período. O que foi bom e o que foi ruim. E o que foi ruim, tá tudo certo, faz parte. Tem Mas outro ciclo para receber. exatamente. Aquilo que não te serve mais, porque você já não pensa daquele jeito, e você não quer mais, é nesse momento, através da menstruação, que você libera fisiologicamente o que não te serve mais. Mas emocionalmente, energeticamente, é nesse período também que a gente poderia estar se limpando e deixando ir memórias, deixando ir bloqueios. Ela traz essa consciência. E quando o cone é introduzido nas rodas, e da mesma forma como o cone é trazido para esse resgate de forma individual, ele vai estar facilitando, otimizando ainda mais essa sintonia, porque nós temos aí os 5 elementos sendo trabalhados também, né? No caso o fogo, que é o primordial, né? O fogo por si só ele já tem toda essa transmutação, então o terapeuta em cone vai trabalhar aí esse resgate, mas ele vai estar atento à fumaça, à queima do cone, como esta mulher vai estar sendo abordada através da queima desse cone. Então, tudo isso, o cone terapeuta que tem um olhar para isso. Então, quando a gente trabalha em conjunto, né, um terapeuta que é, vamos dizer assim, mais guiado, especialista no sagrado feminino, vai trabalhar nas rodas. Né? Tem algumas outras formas de serem trabalhadas, principalmente de forma individual. O sagrado feminino, sim, também tem, a gente né? também trabalha. Inclusive na constelação a gente traz muito isso também, por conta da ancestralidade, né? Então tem essa conexão também com o sagrado feminino. Então, de qualquer maneira, vai estar sendo permeado, vai estar acontecendo esse resgate, né? Essa permissão do resgate, essa permissão que vem da mulher que está se colocando. Nós somos facilitadores. Então, nós trabalhamos dentro desse sagrado feminino com os cones, os 5 elementos,
Trabalhamos as polaridades do Yin e do Yang, porque também temos que dar atenção aos dois tipos de sagrados, né? Trabalhamos aí a ancestralidade. Olha quanta coisa, a psicossomática, né? A questão emocional, mental muito forte, né? E com isso, esse resgate. Então, o Cone ele vem para dar um plus. Sim, é uma Então, ferramenta. é uma né? ferramenta. Não necessariamente todo resgate do sagrado feminino necessite do Cone, né? Até porque precisa ter um Cone terapeuta guiando isso, né? A Cris, quando ela faz as rodas, ela acaba me convidando justamente para que eu guie essa parte dos cones. Ela conduz toda a parte da roda, todo o sagrado feminino que é coletado, posso falar assim, coletado Sim. ali, né? E permeado, e eu, através, num determinado momento, faço aí essa sintonia com os cones, né? Mas se de repente ela quiser fazer uma roda sem os cones, ok. Eu também posso atender o cliente, a paciente, né, a cliente, no meu consultório só com os cones, né? O resgate está sendo onde? No centro uterino. Grande parte, se não todas as mulheres deveriam trabalhar o seu sagrado feminino. Sim. Porque nós temos memórias. E direcionar com o Cone, que é uma excelente ferramenta para trabalhar esse sagrado feminino dentro do centro energético uterino. Sim. O próprio fogo transmuta, que é incrível, né? Enfim. Então eu achei a ideia da Cris interessantíssima. Nunca tinha me passado pela cabeça fazer Cone. Na verdade, nesse contexto, sim, né? na verdade muito bem. É uma terapia que assim, eu não vi em local algum, né? Diante das minhas formações e conversando com outros terapeutas também, é algo que realmente é novo, né? E isso veio através de um insight. Opa, por que não trabalhar, né? Trabalhar aí os cones também para o sagrado feminino, porque eu já trabalho os cones nos meridianos de acupuntura, que também é uma situação nova. E eu queria deixar claro para vocês que não é normal ter dor, não é normal ter cólica, não é normal ter dor ao ter um relacionamento. Aí faz um monte de exame e não tem nada, não é normal, tá? Essa somatização a cada ciclo não é normal. Não, e até porque também a dor, né, Cris? A dor é um alarme. Isso tanto na parte Sim. biológica, né, quanto na parte energética. A dor, ela serve como um alerta. Para o quê? Para que você não morra ou que não fique louco. Né? Então, pela psicossomática, né, isso já dos estudiosos da psicossomática, isso vem muito forte, né? A dor, ela serve, olhe para a dor, né? De uma maneira onde você busque uma positividade, é um negativo, mas busque uma positividade para ressignificar isso, para que você seja livrado da morte ou da loucura. Né? E no caso das mulheres, muito tempo lá atrás, né, dos tempos muito remotos, existia muito o que? A histeria. Então aí, nossa, aí já entra Freud. Aí já entra Freud, porque o Freud que foi, né, atrás aí das histerias das mulheres. E aí veio o quê? Veio sexualidade, veio, nossa! E a sexualidade também, quero deixar claro aqui para vocês, a sexualidade não significa só, né, a relação homem-mulher, ou hoje, né, existem várias conotações aí de casais, mas ela não significa só a palavra sexo em si, ato sexual. A sexualidade, ela serve para desconectar da sua família de origem, né? Então, para você sair da sua família de origem, pensando numa situação clássica, tá? Assim, existem pessoas que não se casaram, não querem se unir, moram sozinhas, também tem uma sexualidade ali envolvida, é isso que ela quer para ela. Mas pensando numa forma clássica, a sexualidade, ela traz isso, né? Você se relaciona com uma pessoa, você percebe que essa pessoa vai fazer parte da sua vida, você acolhe essa pessoa, a pessoa te acolhe, e aí você sai da sua família de origem para criar a sua família, né? Você não tá deixando essa aqui para trás, você tá criando a sua. Então aí já, tá vendo como tudo é integrado, né? Aí já tem a constelação junto, nessa grave. Então a sexualidade é isso, é você estar bem consigo para que você possa olhar para o futuro. E para isso a sua criança interior, agora chegou a criança interior, que eu adoro. A criança interior vem para te resgatar nisso também. Opa, agora daqui para frente
Eu não sou mais a criança que precisa ser cuidada pela família de origem, eu sou a criança que tem que ser acolhida por mim, né? E é aí que funcionam as coisas. Então, muito desse bolo todo aqui, né, traz muito isso, né, Cris? O resgate ao sagrado feminino, né? E é como, voltando, né, o cone, ele é uma ferramenta para puxar isso, né? Até para puxar. Eu falo que o cone, eu até uso uma expressão, né, com as pacientes, que o cone no sagrado feminino, ele é como se fosse um instrumento cirúrgico ali. Eu acho que é um virar de chave, né? É um Você instrumento desbloqueia, cirúrgico. destrava. Exatamente. Eu falei, Destrava. né, pensando aí na minha primeira formação, que é o odonto, é um instrumento cirúrgico ali, que vai ali, ó, cavucar ali o centro energético. Opa, achei um buraquinho aqui. Opa, então agora vamos transmutar isso. Sem dúvida Tá? nenhuma. Então é mais ou menos isso. E é o virar de chave, É né? um virar de chave. Nós nos colocamos à disposição, sendo ferramentas também facilitadoras nesse assunto para vocês e para quem queira conhecer um pouquinho mais sobre o sagrado feminino e essa relação tão diferente, né? Tão magnífica com os cones terapêuticos. Nossa, Cris, foi lindo. Eu estou muito feliz com a sua participação. E agradecer também aí a todos vocês que estão buscando aí esse conhecimento. Então, gratidão, né? Gratidão. Minha, gratidão. Gratidão. Gratidão, gratidão, gratidão. Obrigada. Namastê. 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 Beijos de luz.